Aqui eu tenho alguns arquivos que serão necessários para que a gente coloque os nossos containers para rodar na nossa EC2. Eu tenho um arquivo aqui, Dockerfile, deixa eu abrir ele aqui. Então, esse arquivo Dockerfile é um arquivo que eu utilizo para criar uma imagem do Tomcat baseada na imagem original do Tomcat. Eu faço isso porque eu preciso configurar algumas coisas no Tomcat e aí esse passo é necessário. Então, eu utilizo a imagem original para gerar uma nova imagem do Tomcat. E nessa imagem, eu configuro alguns arquivos. Né? No caso, são dois aqui, que é o Tomcat users.xml, onde eu defino um usuário com as suas permissões, que são necessárias para que a gente possa acessar um manager do Tomcat, para que a gente possa fazer a implantação dos nossos arquivos, das nossas aplicações, né? E o context.xml é o arquivo que bloqueia o acesso remoto ao manager. Por padrão, o manager do Tomcat, que é aquela página lá onde a gente faz o deploy das nossas aplicações, ele só é permitido acesso através da rede interna, ou seja, se a gente subisse a imagem original do Tomcat rodando um container com a imagem original do Tomcat, nós não iríamos ter acesso ao manager, ele ia bloquear. Então, eu comentei a configuração que faz o bloqueio, e aí eu preciso copiar esses dois arquivos para a imagem do Tomcat e depois gerar uma nova imagem para gerar o container a partir dessa imagem nova. E aqui em Run, eu faço algumas alterações, né? Eu renomeio algumas pastas. No caso, a pasta Web Apps, que é a pasta padrão, eu renomeio para Web Apps 2. E a Web Apps dist, eu renomeio para Web Apps. Então, basicamente, eu estou substituindo a pasta Web Apps. E estou copiando o arquivo temp.contextxml para o diretório onde ele deve ficar, que é dentro da pasta do Tomcat, dentro de Web Apps, Manage, Metainf, context.xml. Aqui eu estou expondo a porta 8080, que é a porta padrão do Tomcat. E aqui em CMD eu estou rodando o catalina.sh, que é para subir o nosso Tomcat. Então aqui é o arquivo Dockerfile. O Docker Compose é o arquivo onde a gente vai descrever os nossos containers. Então eu tenho um container que é o Tomcat e o outro container aqui que é o banco de dados, no caso aqui o Postgres na versão 15.7. Aqui no Tomcat, essa configuração de build, eu defino ela para que na criação do meu container, o Docker Compose utilize a imagem que vai ser gerada a partir do meu Dockerfile. Aqui eu coloco para ele a opção Restart. Eu coloco essa aqui, um Last Stopped, que ele vai reiniciar o container toda vez, a menos que eu mesmo pare o meu container. Porque pode acontecer de ter algum problema no container e o container parar. E aí ele vai reiniciar o container automaticamente, então a nossa aplicação não fica fora. Mas se eu parar o meu container, manualmente ele não inicia novamente. E aqui eu dou um nome para o container, a porta que eu estou expondo aqui é a 8080 e eu estou criando um volume, que é justamente a pasta Web Apps, que é para, no caso da gente excluir o nosso container, a gente não perder as aplicações que estão lá. Então, quando eu subir um container novo, basta eu apontar o volume para o volume que já existe, que é o Tomcat Data, que eu estou criando aqui embaixo, e aí todas as nossas aplicações vão estar lá como estavam antes, beleza? Aqui embaixo eu estou criando o Postgres, então é a mesma coisa. Aqui em imagem, a imagem do Postgres que eu vou utilizar, que é o Postgres na versão 15.7. Dou um nome para ele. Aqui a diferença é que eu tenho as variáveis de ambiente. Então aqui eu estou definindo o usuário e a senha padrão do meu Postgres. Estou expondo a porta e estou criando os volumes. Beleza? Então aqui é o que é necessário para que a gente possa subir o nosso ambiente. O que eu vou fazer na próxima aula é transferir esses arquivos lá para a nossa EC2 e aí a gente vai subir com o Docker Compose e olhar algumas coisas lá, beleza? Então valeu, até a próxima aula.